Insônia, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Capítulo 17. Não tinham ido longe quando uma coisa muito estranha e assustadora aconteceu. Por um instante, o mundo embranqueceu diante deles. As portas para os quartos alinhavam-se ao longo do corredor, quase invisíveis nesta névoa radiosa e branca, ganhando tamanho de baias de carregamento nos armazéns. O corredor pareceu ficar simultaneamente mais comprido e mais alto. Ralph sentiu o fundo do estômago cair, como costumava acontecer quando era adolescente e freguês assíduo da montanha-russa na praia de Old Orchard. Ele ouviu Lois gemer e ela apertou sua mão com a força do pânico. A onda branca durou apenas um segundo e, quando as cores tornaram a inundar o mundo, estavam mais vivas e frescas do que tinham estado no momento anterior. A perspectiva normal voltou, mas de alguma forma os objetos pareciam mais espessos. As auras continuavam presentes, mas davam a impressão de estarem mais finas e mais pálidas. Cores pastéis em vez de cores primárias pintadas com tinta de spray. Ao mesmo tempo, Ralph percebeu que podia distinguir cada rachadura e poro na parede à sua esquerda, e depois, que podia distinguir até os canos, os fios e o isolamento térmico dentro das paredes se quisesse. Bastava olhar. Deus dos céus, pensou. Será que isto está realmente acontecendo? Será que pode estar acontecendo? Os sons vinham de todos os lados. Sinetas tocadas de leve, a descarga de um vaso, risos abafados. Sons que a pessoa normalmente aceitava como parte do cotidiano, mas não agora, não aqui. Da mesma forma que a realidade visível dos objetos, os sons pareciam possuir uma extraordinária textura sensual, como se fossem finos enfeites sobrepostos de seda e aço. Nem todos os sons eram comuns tampouco. Havia muitos sons exóticos entremeando o pandemônio geral. Ele ouviu uma mosca zumbindo no fundo de um duto de aquecimento. O som de lixa fina que uma enfermeira produzia ao acertar a meia calça no banheiro dos funcionários. Corações palpitando. Sangue circulando. O fluxo suave e ritmado da respiração superficial. Cada som era perfeito em si. Reunido aos outros, compunha um belo e complicado balé auditivo. Um lago do cisne invisível de estômagos a borbulhar, tomadas de eletricidade a zunir, secadores de cabelo, sussurro das rodas de macas hospitalares. Ralph podia ouvir uma TV no fim do corredor, para além do posto de enfermagem. Vinha do quarto 340, onde o Sr. Thomas Wren, doente dos rins, assistia a Kirk Douglas e Lana Turner e assim estava escrito: "Se você se aliar a mim, boneca, vamos virar essa cidade pelo avesso", Kirk dizia. E Ralph sabia pela aura que cercava suas palavras que o Sr. Douglas sentia dor de dentes no dia em que aquela cena fora filmada. E não era tudo. Sabia que podia subir mais, se aprofundar mais, ampliar mais, se quisesse. Ralph definitivamente não queria. Estava numa selva de Arden, e um homem podia se perder no cipoal, ou ser devorado por tigres. Puxa, é outro nível. Tem de ser, Lois. Um nível inteiramente diferente. Eu sei. Você está bem nesse? Acho que estou, Ralph. E você? Acho que sim, por enquanto. Mas se o fundo cair outra vez, não sei. Vamos. Mas antes que pudessem recomeçar a seguir as pegadas auriverdes, Bill McGovern e um homem que Ralph não conhecia saíram do quarto 313. Estavam absortos conversando. Lois virou para Ralph um rosto que expressava horror. Ah, não. Meu Deus, não. Você está vendo, Ralph? Está vendo? Ralph apertou a mão dela com mais força. Claro que estava vendo. O amigo de McGovern caminhava envolto numa aura cor de ameixa. Não parecia particularmente saudável, mas Ralph não achou que o homem estivesse gravemente doente. Tinha apenas doenças crônicas como reumatismo e pedras nos rins. Um fio de balão da mesma cor ameixa sarapintada subia do topo da aura do homem, flutuando incerta para cá e para lá como a mangueira de ar de um mergulhador numa fraca correnteza. A aura de McGovern, porém, estava totalmente preta. O toco do que fora seu fio de balão espetava-se para o alto. O fio de balão do bebê relampejante era curto, mas saudável. O que viam agora era o resto podre de uma tosca amputação.
Ralph captou uma imagem momentânea, tão forte que era quase uma alucinação. Os olhos de McGovern primeiro se esbugalhavam e em seguida saltavam das órbitas, empurradas por uma maré de insetos negros. Teve de fechar seus olhos por um momento para não gritar e, quando os reabriu, Lois não se encontrava mais do seu lado. 2. McGovern e seu amigo iam em direção ao posto de enfermagem, provavelmente em busca do bebedouro. Lois corria pelo corredor em seu encalço, o peito arfando. Sua aura produzia faíscas rosadas que rodopiavam lembrando asteriscos de neon. Ralph precipitou-se atrás dela. Não sabia o que poderia acontecer se ela chamasse a atenção de McGovern e realmente não queria descobrir. Achava, porém, que provavelmente iria descobrir. Lois, não faça isso. Ela não lhe fez caso. Bill, pare. Você precisa me ouvir. Tem uma coisa errada com você. McGovern não lhe deu atenção. Falava sobre o manuscrito de Bob Polhuster, Lady That Summer. O melhor livro sobre a Guerra de Secessão que já li. Dizia o homem de aura cor de ameixa. Mas quando sugeri que eu publicasse, ele me disse que estava fora de questão. Dá para acreditar? Um possível ganhador do prêmio Pulitzer, mas... Lois, volte. Não se aproxime dele. Bill! Bill! Lois alcançou McGovern segundos antes de Ralph conseguir alcançá-la. Ela esticou a mão para agarrar o ombro de Bill. Ralph viu os dedos dela mergulharem na escuridão que o cercava e penetrarem no corpo de McGovern. A aura de Lois se transformou instantaneamente de azul acinzentada com centelhas rosadas no vermelho vivo de um carro de bombeiros. Flocos negros dentados atravessavam-na como nuvens de insetos minúsculos. Lois gritou e recolheu a mão. A expressão de seu rosto era uma mistura de terror e repugnância. Ergueu a mão diante dos olhos e gritou de novo, embora Ralph não conseguisse ver o porquê. Listras estreitas e negras agora giravam vertiginosamente na orla de sua aura. Lembravam a Ralph órbitas planetárias desenhadas no mapa do sistema solar. Ela se virou para fugir. Ralph segurou-a pelos braços e ela o golpeou cegamente. Enquanto isso, McGovern e o amigo continuavam seu tranquilo passeio pelo corredor até o bebedouro, completamente alheios à mulher que gritava e se debatia a menos de 3 metros. Quando perguntei a Bob por que não queria publicar o livro, McGovern continuava. Ele me disse que eu, mais do que ninguém, deveria entender suas razões. Eu disse. Lois abafou a voz de McGovern, berrando como um alarme de incêndio. Pare com isso, Lois, agora mesmo. Seja o que for que tenha acontecido a você, já acabou. Acabou e você está bem. Mas Lois continuava a resistir, atordoando-o com aqueles gritos inarticulados, tentando lhe contar a experiência horrível por que passara, como McGovern estava apodrecendo, que havia coisas dentro dele comendo-o vivo. E isso já era bastante ruim, mas não era o pior. Aquelas coisas tinham consciência, eram daninhas e sabiam que ela estava presente. Lois, você está comigo. Você está comigo e tudo... Um punho que golpeava o ar apanhou-o do lado do queixo e Ralph viu estrelas. Ele compreendeu que os dois tinham passado para um plano da realidade em que o contato físico com os outros era impossível. Ele não vira a mão de Lois atravessar McGovern como a mão de um fantasma. Mas ele e Lois, obviamente, continuavam bastante reais um para o outro. Tinha o queixo machucado para prová-lo. Ele passou os braços em volta dela e apertou-a contra o corpo, prendendo seus punhos entre os seios e o peito dele. Seus gritos, porém, continuaram a ressoar e explodir em sua cabeça. Ele cruzou as mãos sobre as espáduas dela e apertou. Sentiu as forças lhe fugirem outra vez, como acontecera pela manhã, só que desta vez era inteiramente diferente. Uma luz azul derramou-se pela turbulenta aura preto-avermelhada de Lois, acalmando-a. Sua resistência diminuiu e por fim cessou. Ele a sentiu tomar fôlego, estremecendo. Acima e à volta de Lois, a luminosidade azul expandia e esmaecia. As tiras negras desapareceram de sua aura, uma a uma, de baixo para cima. E em seguida o alarmante tom de vermelho infecção também começou a clarear. Ela descansou a cabeça no braço de Ralph. Lamento, Ralph. Fiquei explosiva de novo, não foi? Acho que sim, mas não esquente. Você está bem agora. Isto que é o importante. Se você soubesse como foi horrível, tocar nele daquela maneira. Você se saiu muito bem, Lois. Ela espiou para o fim do corredor, onde o amigo de McGovern agora bebia um pouco de água. McGovern descansava apoiado na parede ao lado,
contando como Sua Majestade Bob Porrust sempre fizera as palavras cruzadas do Sunday New York Times à tinta. Ele costumava me dizer que não era por orgulho, mas por otimismo, dizia. E seu saco mortuário ia girando lentamente ao seu redor enquanto ele falava, entrando e saindo de sua boca e por entre os dedos da mão que ele gesticulava com eloquência. Não podemos ajudá-lo, podemos, Ralph? Não há nada no mundo que possamos fazer. Ralph lhe deu um abraço breve e forte. Sua aura, ele reparou, voltara inteiramente ao normal. McGovern e o amigo retornavam pelo corredor em direção a eles. Impulsivamente, Ralph largou Lois e caminhou diretamente para o Sr. Amisha, que ouvia McGovern discorrer sobre a tragédia da velhice, concordando com a cabeça nos momentos certos. Ralph, não faça isso. Tudo bem, não se preocupe. Mas de repente ele já não tinha certeza de que estaria tudo bem. Teria retrocedido se lhe dessem outro segundo. Mas antes que eu fizesse, porém, o Sr. Amisha encarou-o sem parecer vê-lo e atravessou-o. A sensação que perpassou o corpo de Ralph àquela passagem foi perfeitamente familiar. O formigamento que ocorre quando um membro adormecido começa a se desentorpecer. Por um momento, a aura do Sr. Amisha e a sua se fundiram, e Ralph soube tudo o que havia para saber sobre aquele homem, inclusive os sonhos que tivera no ventre materno. O Sr. Amisha parou abruptamente. Algum problema? McGovern perguntou. Acho que não, mas... Você ouviu um tiro em algum lugar? Como uma bombinha ou um cano de descarga de um carro? Não posso dizer que ouvi, mas minha audição não é mais o que era. McGovern falou rindo. Se alguma coisa explodiu, espero que não tenha sido nos laboratórios de radiação. Não estou ouvindo nada agora. Provavelmente imaginei. E se viraram para entrar no quarto de Bob Porrust. A senhora Perrine disse que parecia um tiro. Ralph pensou. A amiga de Lois pensou que tivesse um bicho no pescoço, talvez a mordê-la. Quem sabe há apenas uma diferença no toque, da mesma maneira que diferentes pianistas têm maneiras distintas de tocar. Seja qual for o caso, as pessoas sentem quando mexemos nelas. Talvez não saibam o que é, mas certamente sentem a interferência. Lois segurou a mão dele e o conduziu até a porta do quarto 313. Pararam e espiaram para dentro, quando McGovern se sentava na cadeira de fibra ao pé da cama. Havia pelo menos 8 pessoas amontoadas num quarto, e Ralph não podia ver Bob Porrust claramente, mas pôde ver uma coisa. Embora ele estivesse profundamente imerso em um saco mortuário, seu fio de balão continuava intacto. Estava imundo como um cano de descarga enferrujado, descascado em alguns pontos, rachados em outros, mas ainda assim intacto. Voltou-se para Lois. Esse pessoal talvez tenha de esperar mais tempo do que pensa. Lois concordou e então apontou para pegadas auriverdes, as pegadas do homem branco. Elas passavam ao largo do 313, Ralph constatou, mas entravam na porta seguinte, 315, o quarto de Jimmy V. Ele e Lois prosseguiram e pararam para espreitar. Jimmy V tinha 3 visitantes, e o que estava sentado ao lado da cama pensava que estava sozinho. Era Fay que examinava distraidamente a pilha dupla de cartões com votos de pronta convalescência sobre a mesa de cabeceira de Jimmy. Os outros 2 eram os doutorizinhos carecas que Ralph vira pela primeira vez na varanda de Maylocker. Encontravam-se parados aos pés da cama de Jimmy V, solenes em seus aventais brancos e limpos e, agora que os via de perto, Ralph percebia que havia um universo de caráter naqueles rostos lisos e quase idênticos. Era o tipo de coisa que não se podia ver com binóculos, ou talvez não antes de subir alguns pontos na escala de percepção. Concentravam-se principalmente nos olhos, que eram escuros, sem pupilas, salpicados de reflexos dourados. Aqueles olhos brilhavam com inteligência e viva consciência. Suas auras refugem e lampejam a toda volta como as vestes de um imperador, ou talvez de centuriões em uma visita de estado. Examinaram Ralph e Lois parados à porta, de mãos dadas, como crianças que se perderam na floresta, e sorriram para os 2. Olá, mulher! Foi o doutor número 1 quem cumprimentou. Segurava a tesoura na mão direita. As lâminas eram muito longas e as pontas pareciam muito afiadas. O doutor número 2 deu um passo em direção aos 2 e fez uma semi-referência cômica. Olá, homem! Estávamos à sua espera. 3. Ralph sentiu a mão de Lois apertar a sua e afrouxar em seguida,
ao concluir que não havia nenhum perigo imediato. Ela deu um passinho à frente, olhando do doutor número 1 para o doutor número 2 e de volta ao número 1. Quem são vocês? O doutor número 1 cruzou os braços sobre o peito franzino. As longas lâminas descansaram em toda a extensão do seu braço esquerdo vestido de branco. Não temos nomes, não como os vidas curtas têm. Mas você pode nos dar os nomes das parcas na história que este homem já lhe contou. Não significa nada para nós se esses nomes originalmente pertenciam a mulheres, porque somos criaturas assexuadas. Eu serei Cloto, embora não fie nenhuma roca. E meu colega e velho amigo será Laquesis, embora não segure nenhuma vara nem nunca tenha jogado moedas. Entrem os dois, por favor. Eles entraram e pararam cautelosos entre a cadeira de visitas e a cama. Ralph não achou que os doutores pretendessem lhe fazer mal, pelo menos por hora, mas ainda assim não queria chegar demasiado perto. Suas auras, tão brilhantes e fabulosas quando comparadas às das pessoas comuns, o intimidaram, e podia ver pelos olhos arregalados e a boca meio aberta de luz que ela sentia o mesmo. Ela percebeu seu olhar, virou-se e tentou sorrir. Minha Lois, Ralph pensou. Passou o braço pelos ombros dela e deu-lhe um breve aperto. Laquesis. Demos os nossos nomes. Pelo menos nomes que podem usar. Não vão nos dar os seus? Lois. Está me dizendo que ainda não sabem? Desculpe, mas acho difícil acreditar. Laquesis. Poderíamos procurar saber, mas nos abstivemos. Gostamos de observar as regras da educação dos vidas curtas sempre que possível. Nós a achamos encantadoras, porque sua espécie as passa da mão maior para a menor, criando a ilusão de vidas longas. Não entendi. Nem Ralph. E não tinha muita certeza de que queria entender. Percebeu um toque ligeiramente paternalista no tom do que atendia pelo nome de Laquesis, algo que lhe lembrava McGovern quando estava com vontade de discorrer ou pontificar sobre um assunto. Laquesis. Não faz diferença. Tínhamos certeza de que viriam. Sabemos que estava nos observando na madrugada de segunda-feira, homem, na casa de... Neste ponto houve uma estranha sobreposição na fala de Laquesis. Ele parecia dizer duas coisas exatamente ao mesmo tempo. As frases rolavam juntas como uma cobra com um rabo na boca. Meiloc é a mulher extinta. Lois deu um passo hesitante à frente. Meu nome é Lois Chase. Meu amigo é Ralph Roberts. E agora que já nos apresentamos formalmente, talvez vocês queiram nos dizer o que está acontecendo por aqui. Laquesis. Há mais um a ser nomeado. Cloto. Ralph Roberts já lhe deu o nome. Lois olhou para Ralph, que concordou com a cabeça. Estão se referindo ao doutor número 3. Certo, rapazes? Cloto e Laquesis assentiram. Exibiu idênticos sorrisos de aprovação. Ralph supôs que devia sentir-se lisonjeado, mas isto não ocorreu. Ao contrário, sentiu medo e muita raiva. Tinham sido manipulados passo a passo o tempo todo. Aquilo não era um encontro de casal. Era uma armação desde o primeiro momento. Cloto e Laquesis, dois doutorizinhos carecas com tempo para gastar à toa no quarto de Jimmy V, esperando os vidas curtas chegarem. Que tédio! Ralph olhou para Fay e viu que ele tirara do bolso um livro chamado 50 Problemas Clássicos de Xadrez. Lia ruminando enquanto tirava a meleca do nariz. Após as explorações preliminares, Fay meteu o dedo mais fundo e fisgou uma das grandes. Examinou-a e colou-a embaixo da mesa de cabeceira. Ralph desviou os olhos constrangido e lembrou-se instantaneamente de um ditado de sua avó. Quem espreita pelo buraco da fechadura acaba se fechando. Vivera até os 70 sem compreender inteiramente o que a frase queria dizer. Finalmente achava que a compreendia. Entre mentes, outra pergunta lhe ocorrera. Por que Fay não nos vê? Aliás, por que Bill e seu amigo não nos viram? E como aquele homem pôde me atravessar? Ou será que imaginei isso? Cloto sorriu. Você não imaginou. Procure entender a vida como uma espécie de edifício, Ralph. O que vocês chamariam de arranha-céu. Só que Ralph descobriu que isso não era bem o que Cloto estava pensando. Por um instante, ele pensou captar uma imagem na mente do outro, que achou excitante e perturbadora. Uma enorme torre construída de pedra escura e fuliginosa,
no meio de um campo de rosas vermelhas. Janelas muito estreitas subiam pela torre em sombria espiral. Então desapareceu. Você e Lois e todos os outros vidas curtas vivem nos 2 primeiros andares dessa estrutura. Naturalmente há elevadores. Não, Ralph pensou. Não na torre que vi em sua mente, companheiro. Nesse edifício, se é que tal construção realmente existe, não há elevadores. Apenas uma escada estreita infestada de teias de aranha e portas que levam Deus sabe aonde. Laquesis o observava com uma curiosidade estranha que beirava desconfiança, e Ralph concluiu que não gostava daquele olhar. Voltou-se para Cloto e fez sinal para que ele continuasse. Cloto. Como eu ia dizendo, há elevadores, mas os vidas curtas não têm permissão de usá-los em condições normais. Vocês não estão prontos, preparados. A última explicação era nitidamente a melhor, mas lhe escapou antes que conseguisse entendê-la. Ralph olhou para Lois, que sacudiu a cabeça negativamente, e de volta a Cloto e Laquesis. Estava começando a sentir mais raiva que nunca. Todas aquelas noites longas e intermináveis, sentado na poltrona à espera do amanhecer. Todos os dias que passara sentindo-se um fantasma dentro do próprio corpo. A incapacidade de memorizar uma frase a não ser na terceira leitura. Os números de telefone que antigamente guardava de cabeça e que agora precisava conferir. Sobreveio-lhe, então, uma lembrança que simultaneamente resumiu e justificou a raiva que sentia ao contemplar essas criaturas carecas, com seus olhos escuros e dourados e auras quase cegantes. Viu-se espiando dentro do armário sobre a bancada da cozinha, à procura do envelope de sopa que sua mente sobrecarregada e exaurida insistia que devia estar ali em algum lugar. Viu-se tateando, parando e tornando a tatear. Viu a expressão do próprio rosto, uma perplexidade distante que poderia facilmente ser tomada por um ligeiro retardo mental, mas era simples exaustão. Então viu-se deixando cair as mãos e continuar parada ali, como se esperasse que o envelope saltasse para fora sozinho. Somente agora, neste momento e esta lembrança, se deu conta do horror que tinha sido os últimos meses. Examiná-los retrospectivamente era o mesmo que contemplar uma terra devastada, num quadro pintado em melancólicos cinzas e marrons. Então vocês nos puseram no elevador. Ou talvez isso não fosse bom o bastante para gente como nós, e nos fizeram subir depressinha pela escada de incêndio. Nos aclimataram aos poucos para não destrambelharmos de vez, imagino. E foi muito fácil. Só precisaram roubar o nosso sono até nos deixarem quase doidos. O filho e a nora de Lois querem metê-la num parque geriátrico, sabiam? E meu amigo Bill McGovern acha que estou no ponto para me internar em Juniper Hill. Neste meio tempo, os 2 anjinhos aqui... Cloto ofereceu apenas um vestígio de seu largo sorriso anterior. Não somos anjos, Ralph. Ralph, por favor, não grite com eles. Estivera gritando, e pelo menos em parte seus gritos pareciam ter alcançado o Fei. Ele fechou o livro de xadrez, parou de cutucar o nariz e sentava-se agora completamente ereto na cadeira, espiando o quarto desconfiado. Ralph olhou de Cloto, que deu um passo atrás e perdeu o que restara do sorriso para Laquesis. Seu amigo diz que vocês não são anjos. Então onde estão eles? Jogando pôquer 6 ou 8 andares acima? E supunham que Deus esteja na cobertura e o diabo no porão, pondo carvão na caldeira. Não houve resposta. Cloto e Laquesis entreolharam-se, expressando dúvida. Lois puxou a manga de Ralph, mas ele não lhe deu atenção. Então o que devemos fazer, rapazes? Seguir o rastro de sua versãozinha careca do Hannibal Lecter de O Silêncio dos Inocentes e lhe caçar o bisturi? Ora, vão se foder. Ralph teria virado as costas e saído, vira muitos filmes e sabia reconhecer uma boa deixa quando a ouvia, mas Lois prorrompeu em lágrimas de choque e temor e isso o reteve. A expressão de perplexidade e censura nos olhos de Lois fez que Ralph se arrependesse de sua explosão, pelo menos um pouquinho. Tornou a passar o braço pelos ombros de Lois e encarou os 2 carecas com ar de desafio. Eles se entreolharam de novo e uma coisa, uma forma de comunicação além de sua capacidade da de Lois de ouvir e compreender, ocorreu entre os 2. Quando Laquesis se dirigiu outra vez a eles, sorria, mas seus olhos estavam sérios. Ouço sua raiva, Ralph, mas ela não se justifica. Você não acredita agora, mas talvez venha acreditar. No momento, precisamos deixar suas perguntas e nossas respostas, as que pudermos dar, de lado. Por quê?
porque chegou a hora da separação para este homem. Observe atentamente para poder aprender e guardar. Cloto foi até o lado esquerdo da cama. Laquese se aproximou pelo direito e, ao fazê-lo, atravessou o feixape. Fei se dobrou, tomado de um súbito acesso de tosse. Quando se acalmou, tornou a abrir seu livro de xadrez. Ralph, não posso olhar isso. Não posso olhar eles fazerem isso. Mas Ralph achou que ela olharia. Achou que os dois olhariam. Ele a abraçou com firmeza quando Cloto e Laquese se curvaram para Jimmy V. Tinham os rostos radiosos de amor, atenção e gentileza. Fizeram Ralph se lembrar dos rostos que certa vez vira num quadro de Rembrandt, A Vigília. Achava que era o título. Suas auras se fundiram e se sobrepuseram no peito de Jimmy, e de repente o homem na cama abriu os olhos. Através dos dois doutores, contemplou o teto por um momento, com uma expressão vaga e intrigada, e então seu olhar se voltou para a porta e ele sorriu. Ei, olha quem está aqui! Jimmy V exclamou. Sua voz saiu enferrujada e estrangulada, mas Ralph ainda não conseguiu perceber aquele sotaque de malandro de South Boston em que o R final cedia lugar ao A. Fei deu um pulo. O livro de problemas de xadrez rolou de seu colo e caiu no chão. Ele se inclinou para Jimmy, segurou sua mão, mas o amigo o ignorou, continuando a olhar para Ralph Louis. É o Ralph Roberts, e a mulher de Paul Chase veio com ele. Me diga, Ralph, você se lembra do dia em que tentamos entrar naquele encontro evangélico para ouvir eles cantarem Amazing Grace? Lembro, Jimmy. Jimmy pareceu sorrir, e então seus olhos tornaram a se fechar. Laqueses colocou a mão nas faces do moribundo e ajeitou sua cabeça, como um barbeiro se preparando para barbear um freguês. No mesmo instante, Cloto se curvou ainda mais, abriu a tesoura e levou à frente de modo que as longas lâminas prendessem o negro fio de balão de Jimmy V. Quando Cloto fechou a tesoura, Laqueses abaixou-se e beijou a testa de Jimmy. Vá em paz, amigo. Ouviu-se um pliquezinho insignificante. O segmento do fio de balão acima da tesoura flutuou em direção ao teto e desapareceu. O saco mortuário em que Jimmy jazia tornou-se momentaneamente branco brilhante e sumiu exatamente como ocorrera com o de Rosalie naquela noite. Jimmy reabriu os olhos e olhou para Fay. Pareceu a Ralph que começou a sorrir, mas em seguida seu olhar se tornou fixo e distante. As covinhas que tinham começado a se formar nos cantos de sua boca se desfizeram. Jimmy! Fay sacudiu os ombros do amigo, passando a mão pelo lado de Laqueses. Você está bem, Jimmy? Que merda! Fay se levantou e saiu do quarto sem muita pressa. Cloto. Vocês veem e compreendem que fazemos o nosso trabalho com amor e respeito? Que somos de fato os médicos de última instância? É vital para o nosso relacionamento com vocês, Ralph e Louis, que compreendam isso. Compreendo. Compreendo. Ralph não pretendera concordar com nada que nenhum dos dois dissesse, mas aquela frase, médicos de última instância, atravessou sua raiva como um corte limpo e fácil. Parecia verdadeira. Tinham libertado Jimmy V de um mundo onde não lhe restava mais nada exceto a dor. Com toda certeza, tinham estado no quarto 317 com Ralph, numa tarde de granizo há uns 7 meses, e concedido a Caroline a mesma libertação. E, com efeito, se desincumbiam dessa tarefa com amor e respeito. Quaisquer dúvidas que pudesse ter tido nesse particular foram afastadas quando Laqueses beijara a testa de Jimmy V. Mas será que amor e respeito lhe davam o direito de o infernizarem, e a Lois, e depois o confrontar com um ser sobrenatural que destrambelhara? Será que lhes davam o direito de ao menos sonhar que duas pessoas comuns, que já não eram jovens, poderiam enfrentar tal criatura? Laqueses. Vamos sair deste lugar. Vai se encher de gente e precisamos conversar. E temos escolha? As respostas dos dois, claro que tem. Sempre há uma escolha. Vieram rápidas, coloridas de surpresa. Cloto e Laqueses encaminharam-se para a porta. Ralph e Louis se encolheram para deixá-los passar. As auras dos doutorizinhos carecas os engolfaram por um momento, porém, e Ralph registrou seu gosto e textura. O gosto de maçãs doces, a textura de cortiça leve e seca. Ao saírem lado a lado, falando grave e respeitosamente entre si, Fay voltou, agora acompanhado por 2 enfermeiras. Os recém-chegados atravessaram Laqueses e Cloto, depois Ralph e Louis, sem se deterem, não parecendo achar nada estranho. Fora, no corredor, a vida continuava num ritmo usual e abafado. As campainhas não dispararam,
As luzes não piscaram, nem um servente apareceu empurrando uma maca pelo corredor gritando fogo. Ninguém gritou já pelo alto-falante. A morte era um visitante demasiado conhecido ali para causar alvoroço. Ralph refletiu que não era bem-vinda, mesmo em tais circunstâncias, mas era familiar e aceita. Também refletiu que Jimmy V teria ficado bastante feliz com sua partida do terceiro andar do Derry Home. Partira sem confusões nem incômodos. Não precisara mostrar a ninguém nem a licença de motorista nem o cartão de seguro-saúde. Morrera com a dignidade que as coisas esperadas e simples em geral encerram. Um dos momentos de consciência, acompanhados por uma percepção ligeiramente ampliada do que ocorria à sua volta, e apagou. Embale as minhas tristezas e aflições, pássaro de mau agouro, e tchau. 4. Eles se reuniram aos doutores carecas num corredor do lado de fora do quarto de Bob Porruste. Pela porta aberta, puderam constatar que a vigília da morte em volta da cama do velho professor continuava. Lois. O homem mais perto da cama é Bill McGovern, um amigo nosso. Tem algum problema com ele? Alguma coisa horrível? Se fizermos o que querem, será que... Mas Laquese e Cloto balançaram a cabeça ao mesmo tempo. Cloto. Nada pode ser mudado. Pensou Ralph. Dorrance sabia disso. O feito não pode ser desfeito. Lois. Quando vai ocorrer? Cloto. O seu amigo pertence ao outro, ao terceiro. Ao que Ralph já batizou de Atropos. Mas nem Atropos nem nós saberíamos dizer a hora exata da morte do homem. Ele nem ao menos saberia dizer quem levará em seguida. Atropos é agente do acaso. A frase produziu um arrepio no peito de Ralph. Laqueses. Mas aqui não é lugar para se conversar. Venham. Laqueses segurou a mão de Cloto e estendeu a mão livre para Ralph. Ao mesmo tempo, Cloto estendeu a sua mão em direção a Lois. Ela hesitou e então olhou para Ralph. Ralph, por sua vez, fez cara feia para Laqueses. É melhor não machucá-la. Nenhum de vocês dois vai se machucar, Ralph. Segure minha mão. Sou um estranho no paraíso. Ralph terminou a frase mentalmente. Então soltou um suspiro entre dentes, acenou com a cabeça para Lois e agarrou a mão estendida de Laqueses. Aquele choque de reconhecimento, profundo e agradável como um encontro inesperado com um velho e estimado amigo, perpassou-o outra vez. Maçãs e cortiça. Lembranças de pomares por onde andara em criança. Estava de alguma forma consciente, sem na realidade ver que sua aura mudara de cor e se tornara, pelo menos por um momento, o verde salpicado de ouro de Cloto e Laqueses. Lois tomou a mão de Cloto, inspirou brevemente pelos lábios entreabertos e sorriu hesitante. Cloto. Fechem o círculo, Ralph e Lois. Não tenham medo. Está tudo bem. Cara, como discordo disso. Ralph pensou, mas quando Lois estendeu a mão, ele a segurou pelos dedos. Ao gosto de maçãs e à textura de cortiça seca, acrescentou-se um tempero escuro e irreconhecível. Ralph inspirou profundamente aquele aroma e depois sorriu para Lois. Ela retribuiu o sorriso, não havia a menor hesitação em seu sorriso, e Ralph sentiu um ligeiro e longínquo aturdimento. Como você pode sentir medo? Como pode sequer hesitar quando o que trouxeram foi tão bom e parece tão certo? Eu compreendo, Ralph, mas hesito mesmo assim, aconselhou uma voz. Ralph? Ralph! Sua voz pareceu ao mesmo tempo assustada e aturdida. Ralph olhou em tempo de ver a parte superior da porta do quarto 315 descer rente pelos ombros dela. Só que não era a porta que descia. Era Lois que subia. Todos subiam, ainda de mãos dadas, formando uma roda. Ralph acabara de absorver isso quando uma escuridão momentânea, cortante como o fio de uma faca, atravessou sua visão como a sombra de uma palheta de persiana. De relance, viu canos finos, que provavelmente faziam parte do sistema de splinkers, cercado por placas rosadas de isolamento. Em seguida, descobriu-se diante de um longo corredor ladrilhado. Uma maca rolava em direção à sua cabeça, que, ele subitamente percebeu, acabara de emergir como um periscópio em um corredor do quarto andar. Ele ouviu Lois gritar e sentiu que ela apertava sua mão com mais força. Ralph fechou os olhos instintivamente e esperou a maca lhe rachar o crânio. Cloto. Fiquem calmos. Por favor, fiquem calmos. Lembrem-se de que essas coisas existem em um nível de realidade diferente do que se encontram agora. Ralph abriu os olhos. A maca desaparecera, embora ele ainda ouvisse suas rodas se afastando. O ruído agora vinha das costas. A maca,
Como o amigo de McGovern, atravessara-o sem parar. Os quatro entraram levitando lentamente em um corredor que devia pertencer à ala de pediatria. Criaturas de contos de fadas saracoteavam e faziam travessuras pelas paredes, e decalques de personagens de Disney, Aladim e a Pequena Sereia, enfeitavam as janelas de uma ampla e bem iluminada área de recreação. O médico e uma enfermeira caminhavam em direção a eles, discutindo um caso. Seria aconselhável fazer outros exames, mas só se tivermos no mínimo 90% de certeza de que... O médico atravessou Ralph e, ao fazê-lo, Ralph percebeu que ele voltara a fumar escondido após um intervalo de 5 anos e estava se culpando pra caramba. Então os dois se foram. Ralph olhou para baixo na hora em que seus pés emergiam do piso ladrilhado. Virou-se para Lois, sorrindo hesitante. É bem melhor que o elevador, não? Ela concordou com um aceno de cabeça. Continuou a apertar sua mão com muita força. Atravessaram o 5º andar e emergiram numa sala de médicos no 6º. Havia 2 médicos, dos bons. Um assistia à reprise de um filme velho e o outro roncava num pavoroso sofá moderno sueco e chegaram ao telhado. A noite estava clara, sem lua, linda. As estrelas cintilavam pela aboboada celeste numa extravagante difusão de luz. O vento soprava forte e ele se lembrou da senhora Perrine dizendo que podia marcar suas palavras. O veranico terminara. Ralph ouviu o vento, mas não o sentiu, embora tivesse a impressão de que poderia sentir se quisesse. Era apenas uma questão de se concentrar corretamente. Na mesma hora em que pensou isso, sentiu uma leve e momentânea mudança em seu corpo, algo como uma piscadela. De repente, seus cabelos estavam esvoaçando para trás, e ele ouviu as pernas das calças balançarem em torno de seu corpo. Sentiu arrepios. As costas da senhora Perrine tinham razão quanto à mudança do tempo. Ralph deu outra piscadela interior e o vento cessou. Olhou para Laquesis. Posso largar sua mão agora? Laquesis concordou e afrouxou a mão. Cloto soltou a mão de Lois. Ralph contemplou a cidade mais para oeste e viu os pisca-piscas azuis da pista do aeroporto. Para além, a malha de luzes de sódio alaranjadas que marcavam Cape Green, um dos loteamentos mais recentes na periferia da tundra. E em algum ponto, no salpico de luzes a leste do aeroporto, encontrava-se a Avenida Harris. É lindo, não é, Ralph? Ele assentiu e pensou que estar parado ali, vendo a cidade se espraiar assim na escuridão, valia tudo porque tinha passado desde que a insônia começara. Tudo e mais alguma coisa. Mas tal pensamento não era inteiramente confiável. Ele se dirigiu a Laquesis e Cloto. Muito bem, expliquem. Quem são vocês? Quem é ele? E o que querem que a gente faça? Os 2 doutores carecas estavam parados entre os 2 exaustores que giravam velozes e lançavam no ar leques de poluentes castanhos arroxeados. Laquesis e Cloto se entreolharam nervosamente e o primeiro acenou com a cabeça quase imperceptivelmente para o segundo. Cloto se adiantou, olhou de Ralph para Lois e pareceu organizar seus pensamentos. Muito bem. Primeiro, vocês precisam entender que o que está acontecendo, embora inesperado e penoso, não é exatamente anormal. Meu colega e eu fazemos o que nos determinaram. Atropos faz o que lhe foi determinado. E vocês, meus amigos vida curta, farão o que lhes foi determinado. Ralph brindou com um sorriso inteligente e amargo. E lá se vai a liberdade de escolha. Laquesis, você não deve pensar assim. Simplesmente o que vocês chamam de liberdade de escolha faz parte do que chamamos de cá, a grande roda da existência. Lois, é como se víssemos as coisas através de um vidro escuro. É isso que querem dizer? Cloto, dando um sorriso que parecia juvenil. Uma citação da Bíblia, se não me engano. E uma boa maneira de apresentar a coisa. Ralph, e também muito conveniente para gente como vocês, mas vamos adiante. Temos uma máxima que não se encontra na Bíblia, cavalheiros, mas que é bem oportuna. Não dourem a pílula. Espero que não se esqueçam dela. Mas Ralph teve a impressão de que talvez fosse pedir demais. 5. Cloto começou a falar então, e falou por um bom tempo. Ralph não fazia uma ideia exata do número de minutos, porque a noção de tempo era diferente no nível em que se achavam, como que comprimido. Às vezes não havia palavras no que ele dizia. Os termos verbais eram substituídos por imagens simples e claras como a de um quebra-cabeça infantil. Ralph supôs que fosse telepatia e ficou muito surpreso, mas enquanto isso acontecia, pareceu-lhe tão natural quanto respirar.
Outras vezes as palavras e imagens se perdiam. Havia interrupções intrigantes na comunicação. Mas, mesmo assim, Ralph conseguia captar a ideia geral do que Cloto estava querendo transmitir. E tinha a impressão de que Lois estava entendendo o sentido oculto naqueles lapsos ainda melhor do que ele. Primeiro, saibam que há apenas 4 constantes na área da existência onde suas vidas e as nossas, a vida dos, se sobrepõem. As 4 constantes são vida, morte, desígnio e acaso. Todas essas palavras têm significados para vocês, mas agora adquiriram uma noção ligeiramente diferente de vida e morte, não? Ralph e Lois concordaram hesitantes. Laquesis e eu somos agentes da morte. Isto nos torna figuras atemorizantes para a maioria dos vidas curtas. Mesmo os que fingem aceitar nossa presença e o que fazemos, em geral nos temem. Os filmes, por vezes, nos mostram como um esqueleto horrendo, ou um vulto encapuzado cujo rosto ninguém vê. Cloto levou as mãos minúsculas aos ombros vestidos de branco e fingiu estremecer. A imitação foi bastante boa para provocar um sorriso de Ralph. Mas não somos apenas agentes da morte, Ralph e Lois. Somos também agentes do desígnio. E agora prestem muita atenção, porque não quero ser mal entendido. Há os de sua espécie que acham que tudo acontece por predeterminação. E há os que acham que todos os acontecimentos são uma simples questão de sorte ou oportunidade. A verdade é que a vida é ao mesmo tempo acaso e desígnio, embora em proporções desiguais. A vida é como... Aqui, Cloto formou um círculo com os braços, como uma criancinha tentando mostrar o formato da Terra. E dentro do círculo, Ralph viu uma imagem luminosa e evocativa. Milhares, ou talvez fossem milhões, de cartas abertas em um leque num rápido arco-íris de copas, espadas, paus e ouros. Também viu muitos coringas nesse enorme baralho, não tantos que pudessem formar uma sequência própria, mas visivelmente mais, em termos proporcionais, do que os 2 ou 3 encontrados num baralho normal. Todos sorriam e todos usavam um panamá surrado, faltando uma meia-lua na aba, arrancada a dentadas. Todos carregavam um bisturi enferrujado. Ralph virou-se para Cloto, arregalando os olhos. Cloto confirmou. Não sei exatamente o que viu, mas sei que viu o que eu estava tentando comunicar. Lois, e você? Lois, que adorava jogar cartas, acenou pálida. Atropos é o coringa no baralho. É o que você quer dizer. Ele é o agente do acaso. Nós, Laquese e eu, servimos a outra força, a que responde pela maioria dos acontecimentos na vida dos indivíduos e na correnteza mais ampla da vida. No seu nível do edifício, Ralph e Lois, toda criatura é uma vida curta e tem um tempo definido. O que não quer dizer que uma criança saia do ventre da mãe com um letreiro em volta do pescoço dizendo: corte o cordão aos 84 anos, 11 meses, 9 dias, 6 horas, 4 minutos e 21 segundos. Isso é uma ideia ridícula. Mas a passagem do tempo é marcada normalmente e, como vocês dois têm visto, uma das muitas funções da aura dos vidas curtas é servir de relógio. Lois se mexeu e, quando Ralph se virou para olhá-la, viu uma coisa assombrosa. No alto, o céu empalidecia. Ele calculou que fosse umas 5 horas da madrugada. Os dois tinham chegado ao hospital por volta das 9 horas da noite de terça-feira, e agora, de repente, era quarta-feira, 6 de outubro. Ralph ouvira falar do tempo voar, mas isso era um absurdo. Lois, o seu trabalho é o que chamamos de morte natural, não é? Sua aura piscou com imagens confusas e incompletas. Um homem, o falecido Sr. Chase, Ralph estava quase certo, deitado numa tenda de oxigênio. Jimmy via abrindo os olhos para contemplar Ralph e Lois um instante antes de Cloto cortar seu fio de balão. A página de notas fúnebres do News de Derry, pontilhada de fotografias, a maioria pouco maior do que um selo, divulgando a safra semanal dos hospitais e asilos locais. Cloto e Laquesis balançaram a cabeça discordando. Laquesis. Não existe morte natural. Não de todo. O nosso trabalho é a morte designada. Levamos os velhos e os doentes, mas levamos outros também. Ainda ontem, por exemplo, levamos um rapaz de 28 anos, um carpinteiro. Há 2 semanas de seu tempo, ele caiu de um andaime e fraturou o crânio. Durante as 2 semanas seguintes, sua aura foi. Ralph recebeu uma imagem fraturada de uma aura relampejante, como a que envolvia o bebê do elevador. Cloto. Finalmente a mudança sobreveio. A alteração na aura. Sabíamos que ocorreria, mas não em que momento. Quando ocorreu,
Fomos até ele e o despachamos. Despacharam para onde? Foi Lois quem perguntou, abordando o assunto delicado da vida após a morte quase por acaso. Ralph agarrou seu cinto de segurança mental, quase torcendo por uma daquelas estranhas lacunas, mas, quando as respostas sobrepostas vieram, foram perfeitamente claras. Cloto. Para toda parte. Laquesis. Para outros mundos. Ralph sentiu uma mistura de alívio e desapontamento. Isto parece muito poético, mas acho que significa, corrija-me se estiver errado, que a vida após a morte é o mesmo mistério para vocês que é para nós. Laquesis, meu empertigado. Em outra ocasião, talvez tenhamos tempo para discutir tais assuntos, mas não neste momento. Como vocês, sem dúvida, já perceberam, o tempo passa mais depressa nesse nível do edifício. Ralph olhou à volta e viu que a manhã já clareara consideravelmente. Desculpe. E Cloto sorrindo. De nada. Apreciamos suas perguntas. São revigorantes. A curiosidade existe por todo o contínuo da vida, mas em parte alguma é tão abundante quanto aqui. Mas o que vocês chamam de vida após a morte não tem lugar nas quatro constantes, vida e morte, acaso e desígnio, que nos interessa agora. A chegada de praticamente qualquer morte que serve ao desígnio segue um curso com que estamos muito familiarizados. As auras dos que irão sofrer mortes determinadas ficam cinzentas quando o fim se aproxima. O cinzento escurece progressivamente até enegrecer. Somos chamados quando a aura, e viemos exatamente como viram ontem à noite. Trazemos libertação para os que sofrem, paz para os que vivem terror, descanso para os que não o têm. A maioria das mortes designadas são esperadas e até bem-vindas, mas nem todas. Por vezes somos chamados para levar homens, mulheres e crianças que estão cheios de saúde, mas cujas auras se alteraram subitamente e cujo tempo se esgotou. Ralph lembrou-se do rapaz, com a camiseta cavada do Celtics, que vira entrar dançando no mercadinho na tarde anterior. Era a imagem da saúde e vitalidade, isto é, exceto pelo saco espectral que o envolvia. Ralph abriu a boca, talvez para mencionar o rapaz ou perguntar pelo seu destino, então tornou a fechá-la. O sol estava a pino e uma estranha certeza repentinamente o invadiu. Que ele e Lois tinham se tornado tema de conversas apimentadas na cidade secreta dos velhos coroas. Alguém viu os dois? Não? Acham que fugiram juntos? Para casar, talvez? Não na idade deles, mas quem sabe juntaram as escovas. Não sei se Ralph ainda tem munição naquele velho arsenal, mas ela sempre me pareceu uma mulher folgosa. E anda como se soubesse o que fazer com aquilo, não anda? A imagem do seu enorme calhambeque aguardando pacientemente por trás de um dos apartamentos cobertos de era do Derrick Cabins, enquanto no quarto as molas subiam e desciam libidinosamente, ocorreu a Ralph e ele sorriu. Não pôde evitar. Um instante depois, lhe ocorreu a ideia assustadora de que poderia estar irradiando seus pensamentos pela aura e bateu a porta na cara da imagem na mesma hora. Mas não é que Lois o observava com certo ar risonho de indagação? Ralph apressadamente voltou suas atenções para Cloto. Atropos serve ao acaso. Nem todas as mortes do tipo que os vidas curtas consideram sem sentido, desnecessárias e trágicas são seu trabalho, mas a maioria é. Quando uma dúzia de velhos e velhas morrem em um incêndio num hotel para aposentados, são grandes as chances de Atropos ter passado por lá, levando souvenirs e cortando cordões. Quando uma criancinha morre num berço sem razão aparente, a causa, muito provavelmente, será Atropos e seu bisturi enferrujado. Quando um cachorro, sim, mesmo um cachorro, porque os destinos de quase todos os seres vivos no mundo dos vidas curtas cabem ao acaso e ao desígnio, é atropelado na rua porque o motorista que o atingiu escolheu o momento errado para consultar o relógio. Lois, foi isso que aconteceu a Rosalie? Atropos foi o que aconteceu a Rosalie. O amigo de Ralph, Joey Weiser, apenas serviu à circunstância, como dizemos. Laquesis. E Atropos foi também o que aconteceu a seu amigo, o falecido Sr. McGovern. Lois traduziu o sentimento de Ralph, desalentada, mas não realmente surpresa. Era agora o fim da tarde. Talvez tivessem transcorrido umas 18 horas na contagem dos vidas curtas desde que viram Bill, e Ralph sabia que o tempo que lhe restava era extremamente curto mesmo na noite anterior. Lois, que sem querer pusera a mão dentro dele, provavelmente sabia disso até melhor que Ralph. Ralph. Quando aconteceu? Quanto tempo depois que o vimos? Laquesis. Não demorou muito.
quando ele estava deixando o hospital. Lamento por sua perda e por ser o portador da notícia de maneira tão inábil. Falamos com vidas curtas tão raramente que nos esquecemos como fazê-lo. Não quis magoá-los, Ralph e Lois. Lois respondeu-lhe que estava tudo bem, que compreendia, mas as lágrimas rolavam pelo seu rosto e Ralph sentiu arderem também em seus próprios olhos. A ideia de que Bill pudesse ter partido, que aquele merdinha de avental sujo tivesse pego, era difícil de assimilar. Deveria acreditar que McGovern nunca mais ergueria aquela sobrancelha peluda e satírica? Nunca mais encheria o saco sobre a porcaria que era envelhecer? Impossível. Voltou-se repentinamente para Cloto. Mostre para nós. Cloto, surpreso, quase perturbado. Eu não acho... Ralph. Vê, crê para nós otários de vida curta. Vocês nunca ouviram isso? Lois manifestou-se inesperadamente. Isto mesmo. Mostre para nós. Mas apenas o suficiente para que possamos saber e aceitar. Procure não nos fazer sentir pior do que já estamos. Cloto e Laquese se entreolharam. Então pareceram dar de ombros sem, na realidade, mexerem um tronco estreito. Laqueses estalou os primeiros 2 dedos da mão direita para o alto, criando um leque luminoso verde-azulado como a cauda de um pavão. Nele, Ralph viu uma imitação pequena e estranhamente perfeita do corredor da UTI. Uma enfermeira entrou nesse arco e atravessou-o empurrando um carrinho de remédios. No outro extremo do leque, ela pareceu curvar-se por um instante antes de desaparecer de vista. Lois, encantada apesar das circunstâncias. É como assistir a um filme projetado em uma bolha de sabão. Agora McGovern e o Sr. Ameixa saíram do quarto de Bob Porrucci. McGovern vestira uma velha suéter da escola secundária de Derry e seu amigo fechava o zíper do blusão. Visivelmente encerravam por mais uma noite a vigília da morte. McGovern caminhava lentamente, deixando-se ficar para trás do Sr. Ameixa. Ralph pôde observar que seu vizinho do térreo e amigo de alguns anos não parecia nada bem. Sentiu a mão de Lois escorregar pelo seu braço e apertá-lo com força. Pôs a sua mão sobre a dela. A meio caminho do elevador, McGovern parou, apoiou-se na parede com uma mão e abaixou a cabeça. Parecia um fundista totalmente sem fôlego ao fim de uma maratona. Por um momento, o Sr. Ameixa continuou a caminhar. Ralph viu sua boca se mexer e pensou: ele não sabe que está falando sozinho. Pelo menos ainda não. De repente, Ralph não quis ver mais nada. Dentro do leque verde-azulado, McGovern levou uma mão ao peito. A outra procurou a garganta e começou a massageá-la, como se estivesse verificando o estado da barba. Ralph não tinha muita certeza, mas achava que os olhos do seu vizinho do térreo pareciam assustados. Lembrou-se do esgar de ódio na cara do doutor número 3 quando compreendeu que um vida curta se atrevera a interferir em seu trabalho com um vira-lata local. Que foi que ele dissera? Vou ferrar você, coroa. Vou ferrar você pra valer. E vou ferrar seus amigos também. Tá me ouvindo bem? Uma ideia terrível, quase uma certeza, penetrou a mente de Ralph enquanto observava Bill McGovern desmontar lentamente no chão. Lois, faça isso desaparecer. Por favor, faça isso desaparecer. Ela enterrou o rosto no ombro de Ralph. Cloto e Laqueses tornaram a trocar olhares inquietos. E Ralph percebeu que já começara a revisar a imagem mental que fazia da onisciência e poder dos dois. Podiam muito bem ser criaturas sobrenaturais, mas não eram nenhum Dr. Joyce Brothers. Tinha a impressão de que não entendiam grande coisa de previsão de futuro tão pouco. Caras com bolas de cristal realmente eficientes provavelmente não teriam expressão daquelas em seu repertório. Eles estão tateando pelo caminho, igualzinho a nós, Ralph pensou, e sentiu uma certa simpatia relutante pelo Sr. C e o Sr. L. O leque luminoso verde-azulado que flutuava diante de Laqueses e as imagens que continha subitamente desapareceu. Cloto, parecendo na defensiva. Por favor, lembre-se que vocês, Ralph e Lois, é que quiseram ver. Não lhe mostramos isso voluntariamente. Ralph mal ouviu as desculpas. A ideia assustadora ainda não se revelara totalmente, como uma fotografia que a pessoa não quer ver, mas não consegue desviar os olhos dela. Lembrava do chapéu de Bill, do lenço azul desbotado de Rosalie e dos brincos de diamantes que Lois perdera. Vou ferrar seus amigos pra valer, coroa. Está me ouvindo bem? Espero que esteja. Espero que esteja mesmo. Ele olhou de Cloto para Laqueses. A simpatia que sentira desapareceu.
Substituiu-a por uma palpitação surda de raiva. Laquesis dissera que não havia morte acidental e isso incluía a de McGovern. Ralph não tinha dúvidas de que Atropos tirara a vida de McGovern naquele momento por uma única razão. Queria ferir Ralph. Queria castigar Ralph por se intrometer. Como foi que Doran se chamara isso? Histórias passadas. O velho Dó sugerira que ele não fizesse isso. Uma boa política, sem dúvida. Mas ele, Ralph, realmente não tivera escolha. Porque dois nanicos carecas tinham se intrometido com ele. Tinham, no sentido muito real, provocado a morte de Bill McGovern. Clote e Laquesis viram sua raiva e recuaram um passo, embora desse a impressão de fazer isso sem parecer mexer os pés, os rostos expressando mais inquietação que nunca. Vocês dois são a causa da morte de Bill McGovern. Essa é que é a verdade, não é? Cloto, por favor, se você ao menos nos deixar acabar de explicar. Lois fitava Ralph, ansiosa e apavorada. Ralph, o que foi que houve? Por que está zangado? Você não está percebendo? Esta armaçãozinha deles custou a vida de Bill McGovern. Estamos aqui porque Atropos fez alguma coisa que estes caras não gostam, ou está se preparando para fazer. Laquesis, você está tirando conclusões precipitadas, Ralph. Mas há um problema muito básico. Ele sabe que nós o vemos. Atropos sabe que nós o vemos. Os olhos de Lois se arregalaram de terror e compreensão.